Olá, vamos lá. Beleza. Dando continuidade. Paramos falando acerca dos atributos dos atos administrativos. Meus amigos e amigas do coração, vamos continuar os atributos. Força nos estudos aí, concentração, sua hora vai chegar. Você vai ver que com aquilo que a gente passar aqui, é certeza garantida de resultado no seu concurso. Faz o teu caderno completo, mente tranquila, coração aberto e deixa que Deus faz o resto. Bacana? Vamos lá então. Atributos dos atos administrativos. Professor, o que são os atributos dos atos administrativos? Meus amigos e amigas do coração, o que eu quero que vocês lembrem a título de atributos? Escreva assim no seu material. São características especiais. São características especiais conferidas aos atos administrativos. São características especiais conferidas aos atos administrativos que diferenciam esse grupo de atos, daqueles praticados por particulares. Beleza até aqui? Atributos, então, são características especiais que diferenciam esse grupo de atos daqueles praticados por particulares. Meus amigos e amigas do coração, prestem atenção neste detalhe, prestem atenção. Se nós falarmos de atributos, nós estamos falando de características. Os atos possuem algumas características? Possuem. E essas características diferenciam esses grupos de atos daqueles praticados por particulares. Beleza até aqui? Quais são esses atributos? Professor, tradicionalmente, a doutrina citava 3 atributos. Quais são eles? É o pai. Presunção de legitimidade. Autoexecutoriedade. E imperatividade. A professora de Pietro coloca um 4º atributo que os autores vêm seguindo, que é a chamada tipicidade. Paite, com T de tipicidade. Paite, tipicidade. Beleza? Nós vamos falar de todos esses atributos aqui na nossa aula. Muito bem, professor. Primeiro atributo a ser falado, letra A no seu material. Presunção de legitimidade. Meus amigos e amigas do coração, o que é presunção de legitimidade? Eu quero que vocês coloquem assim no material. Traduz a presunção de que todo ato administrativo ao ser realizado, foi feito em conformidade com a lei, e representa uma verdade dos fatos. Traduz a presunção de que todo ato administrativo ao ser realizado foi feito de acordo com a lei e representa a verdade dos fatos. Bacana até aqui, pessoal? Então, meus amigos e amigas do coração, presunção de legitimidade é o atributo pelo qual o ato presume-se de acordo com a lei. Quando a administração pratica um ato, até que se prove o contrário, esse ato praticado pela administração, ele está de acordo com a lei e ele é verdadeiro. Meus amigos, minhas amigas, atentem-se a um detalhe. Quando a administração pratica um ato, quando um agente administrativo pratica um ato, naquele momento a figura do agente se confunde com a figura do próprio Estado, segundo a teoria do órgão, também chamada de teoria da imputação volitiva. Imagine só, não é o próprio Estado praticando uma conduta? Pensa, você vai imaginar que o Estado sai por aí praticando atos legais ou atos ilegais? Professor, se é o Estado realizando uma conduta, eu vou presumir que essa conduta é legal. Então pensa, quando o agente pratica um ato, esse ato presume-se legal, esse ato presume-se verdadeiro. Então acompanha comigo um detalhe. Parte da doutrina diz que a presunção de legitimidade ela possui 2 vertentes. Olha lá. Presunção de legitimidade.
A Di Pietro não concorda com isso, mas a gente não vai seguir o posicionamento dela aqui. Olha o que a gente vai entender sobre presunção de legitimidade. Ela se divide em presunção de legalidade. Professor, o que é presunção de legalidade? Presunção de legalidade representa que o ato está de acordo com a lei. Beleza? E o segundo atributo, o segundo desdobramento, é a presunção de veracidade. Veracidade. O que quer dizer presunção de veracidade, professor? O ato representa a verdade dos fatos. Então, olha que bacana. Dentro de presunção de legitimidade, você tem tanto a presunção de legalidade quanto a presunção de veracidade. Presunção de legalidade fala que o ato está de acordo com a lei. Presunção de veracidade fala que o ato representa a verdade. Então, olha uma dica. Se perguntarem assim na sua prova, segundo a presunção de legitimidade, é correto afirmar que o ato foi praticado de acordo com a lei? Gabarito? Certo. Segundo a presunção de legitimidade, o ato foi praticado de acordo com a lei. Segundo a presunção de legitimidade, é correto afirmar que o ato representa uma verdade? Certo, porque é um dos desdobramentos da presunção de legitimidade. Agora, cuidado. Se ele perguntar assim, ó, segundo a presunção de legalidade, é correto afirmar que o ato é verdadeiro? Aí tá errado, porque ele confundiu presunção de legalidade com presunção de quê? Veracidade. Observe, essas são espécies e essa daqui é o gênero. Se perguntar isso, ele pode perguntar tanto isso como isso. Agora, o problema é ele perguntar a presunção de legalidade e cobrar o conceito de presunção de veracidade. Fique muito atento a isso. Legalidade, o ato está de acordo com a lei. Veracidade, o ato é verdadeiro. O ato é verdadeiro. Beleza? Beleza? Muito bom. Observação número 1. Está presente em todos os atos? Pessoal, acompanhe comigo um detalhe. Presunção de legitimidade está presente em todos os atos? Sim ou não, meus amigos? E aí? Presunção de legitimidade está presente em todos os atos? Sim. Pode colocar. Todo ato ao ser realizado presume-se legítimo. Sim, todo ato ao ser realizado presume-se legítimo. Então, se perguntarem na tua prova se todo ato praticado pela administração tem esta presunção de legitimidade, o que você vai falar? Sim. Bacana até aqui? Beleza? Peraí, professor, mas eu vi, vamos dar um exemplo, a gente me multou porque falou que eu estava sem cinto, eu estava de blusa preta, e eu estava com cinto. O ato não era legítimo. Meus amigos, até que você prove o contrário, o ato era legítimo, porque ele foi praticado por um agente do Estado. É por isso que se fala que a palavra dos agentes públicos tem fé pública. Essa fé pública vem da presunção de legitimidade. Bacana até aqui? Então está presente em todos os atos. Muito bom, pessoal. Óbvio número 2. Presunção relativa. Chamada no direito de presunção iuris tantum. Preste atenção no detalhe. Eu quero que você anote aí. A presunção de legitimidade é relativa. Pode colocar o termo em latim lá. Iuris tantum. Pois admite prova em sentido contrário. Pois admite prova em sentido contrário. Pessoal, memoriza isso que eu estou te falando. Todo ato ao ser realizado tem presunção de legitimidade. Só que essa presunção não é absoluta. Ela é uma presunção relativa. Ela não é uma presunção absoluta, ela é uma presunção relativa. Pelo fato de ser relativa, é que em alguns momentos você autoriza que o judiciário vá lá e anule. Porque não é absoluta, ela é relativa, ela pode ser contestada? Pode. E se você provar que o ato não era legítimo, uma vez provocando o judiciário ou a própria administração, o ato poderia ser anulado. Observa comigo, professor, o que é presunção absoluta? Presunção absoluta é aquela que é incontestável. Vou te dar um exemplo. O professor Gustavo Amaral fala muito. Bacana?
absoluta e incontestável. Vou te dar um outro exemplo. Para aqueles que acreditam em Deus. Eu me incluo nesse grupo. Deus existe. É uma presunção absoluta? É incontestável. Bacana até aqui? Agora olha um detalhe. O que é presunção relativa? Presunção relativa é aquela que admite prova em sentido contrário. Bacana até aqui? Presunção relativa é aquela que admite prova em sentido contrário. Eu vou te dar um exemplo de presunção relativa, beleza? O nosso câmera, o MED, ó, tô excluindo o Chicão. O MED é homem. É uma presunção relativa. Eu posso provar o contrário? Posso provar o que eu tô brincando. Eu posso provar o contrário, porque ela não é absoluta. Então entenda, todos os atos ao serem realizados têm presunção de legitimidade. Mas essa presunção não é absoluta. Ela é uma presunção relativa. Por quê, pessoal? Porque eu posso provar o contrário e mostrar o vício do ato. Beleza? Está presente em todos os atos, mas não é absoluta, é relativo. Observação número 3. Inverte o ônus da prova. Eu quero que você coloque assim, ó. Em decorrência da presunção de legitimidade, ocorre a inversão do ônus da prova. Em decorrência da presunção de legitimidade, ocorre a inversão do ônus da prova, fazendo com que o particular deva demonstrar o vício do ato. Fazendo com que o particular deva demonstrar o vício do ato. Dica: a Di Pietro fala que não é presunção de legitimidade que inverte, é presunção de veracidade para ela. O argumento dela é até muito bom. Para ela não é presunção de legitimidade, é presunção de veracidade. Mas, a grosso modo, cai na tua prova, segundo a presunção de legitimidade. Então vamos ficar com esse posicionamento. Bacana? Não vamos ficar com o posicionamento da Di Pietro, em que pese eu concorde com o posicionamento dela. Presta atenção. Presunção de legitimidade inverte o ônus da prova. Bacana até aqui? Como assim, professor? Pessoal, no direito existe uma regra. Qual é a regra? A regra geral é assim, ó. O ônus da prova cabe a quem alega. Olha um exemplo. Eu, Gustavo, estava dirigindo meu veículo automotor. Bacana até aqui? Particulares, Gustavo. Veio um outro particular, o professor Diego Amorim, que dá aula aqui no curso também. Diego Amorim. Vão lá no site que vocês vão ver se ele não é assim. Diego Amorim, dirigindo o carro dele, bateu no meu carro. Então ele me cometeu um dano, me causou um dano. Beleza? Na hora que ele bate, eu falo assim, meu amigo, você vai me pagar. E o que ele me diz? Não vou pagar. Pessoal, eu vou judicialmente processar quem? O Diego. Bacana até aqui? Eu vou abrir um processo contra o Diego. Acompanhe comigo. Quem está alegando que ele bateu no meu carro? Não sou eu? Então quem vai provar que ele bateu no meu carro? Serei eu. A regra do direito é assim. O ônus da prova acaba quem? Alega. Se eu estou alegando que ele me bateu, eu vou provar. Agora olha como que é no ato administrativo. Ato administrativo. Você está lá na via, tem um agente de trânsito parado com um bloquinho na mão. E você vem lá dirigindo seu veículo automotor. O agente de trânsito alega que você estava dirigindo sem cinto de segurança e ele te dá o quê, pessoal? Uma notificação que aquilo ali vai resultar em uma multa. Bacana até aqui? Quem alegou que você estava dirigindo sem cinto de segurança? O agente do Detran. Professor, é ele que vai provar que eu estava dirigindo sem cinto? Não. Sabe por quê? Porque a palavra dele tem presunção de legitimidade. Até que se prove o contrário, o que ele está falando está de acordo com a lei e é verdadeiro. Quem vai ser obrigado a provar que estava dirigindo com cinto? O particular. Veja bem. Ele fez a alegação. E é ele que vai provar? Não. Quem é que vai provar? O particular. Inverteu o ônus da prova. Na regra do direito é que quem alega, prova. No ato não é assim. Ele alegou e quem é que vai provar? O particular que foi afetado pelo ato. Entenderam?
Lembra que eu falei que a de Pietro não concorda que isso aqui é feito pela presunção de legitimidade? Para ela é presunção de veracidade por quê? Porque ela fala assim, meu amigo, presunção de legitimidade é o ato estar de acordo com a lei, o que é diferente de presunção de veracidade, que é o ato ser verdadeiro. O fato do cara estar de acordo com a lei não inverte o ônus da prova. O que inverte é ele falar que aquilo é mentira. Bacana? Ela fala que o que inverte o ônus da prova é a presunção de veracidade. Beleza? Porque ela diferencia a presunção de veracidade com presunção de legitimidade. Ela não concorda com aquela divisão que eu fiz no começo, que a presunção de legitimidade se divide em presunção de legalidade e veracidade. Ela não concorda com aquilo. Como o posicionamento dela, grosso modo, ainda não vem sendo cobrado em concurso, a gente fica com esse posicionamento aqui tradicional. Beleza? Até aqui, meus amigos, finalizamos presunção de legitimidade. Próximo atributo, professor. Não, tem uma questãozinha. Questãozinha, olha aí, ó. Do TJDFT, o nosso último concurso lá. Olha aí, olha esse concurso aí. O professor fez essa prova. Vamos lá. Analista judiciário, TJDFT. Beleza. Muito bom. Na verdade, isso aqui não foi a que eu fiz, não. A nossa lá é o último, esse aqui foi o penúltimo. Vamos lá. De acordo com o princípio da presunção de legitimidade... Não, na verdade, é esse aqui mesmo. Só que o concurso é de 2008, o ano aqui que está errado. Não é 2007, não é 2008. Eu lembrei dessa questão. De acordo com o princípio da presunção de legitimidade, os atos executados por um servidor do TJDFT no exercício de sua função são verdadeiros, legítimos e legais, até que se prove o contrário. Certo. Bacana até aqui? Muito bom, pessoal. Autoexecutoriedade. Nosso próximo atributo do ato administrativo. Professor, o que é autoexecutoriedade? Eu quero que vocês entendam assim. Lembrem dessas duas palavras, execução direta. Falou de autoexecutoriedade, eu quero que você lembre do quê? Execução direta. Professor, como assim? Pessoal, a autoexecutoriedade é a prerrogativa que goza a administração, para executar diretamente o ato administrativo, independente de intervenção ou autorização judicial. Então é a prerrogativa que goza a administração para executar diretamente o ato administrativo, independente de intervenção ou autorização judicial. Bacana até aqui, pessoal? Tranquilo e calmo? Presta atenção em um detalhe. Presta atenção nesse detalhe aqui, que ele é fundamental para o teu estudo de atos administrativos. Você já imaginou se para todo ato que a administração praticasse, ela precisasse pedir autorização para o judiciário? Juiz, posso parar o cara na blitz? Juiz, posso apreender produtos quando ele vende alimento estragado? Pessoal, a administração não conseguiria atuar. Bacana até aqui? Era melhor o judiciário fazer os atos da administração. Então olha o que a autoexecutoriedade possibilita para a administração. Ela possibilita que ela execute diretamente o ato sem precisar a todo momento recorrer a quem, pessoal? Ao poder judiciário. Beleza até aqui, meus amigos e amigas do coração? Muito bem. Então a autoexecutoriedade pode executar diretamente, independente de autorização ou intervenção judicial. Óbvio número 1. Está presente em todos os atos? Meus amigos e amigas do coração, todos os atos praticados pela administração gozam de autoexecutoriedade? Não. A regra é que o ato tenha autoexecutoriedade, mas existem atos que não têm autoexecutoriedade. Eu vou te dar um exemplo. O Celso, lá na obra dele, fala da multa. E aí vem o Marcelo Alexandrino e especifica esse exemplo. Ele fala assim, ó, meu amigo, a cobrança de uma multa, em regra, não goza de autoexecutoriedade. Olha o exemplo. Um agente de trânsito te notificou porque você está dirigindo sem cinto. Pessoal, o departamento de trânsito tem autoexecutoriedade, uma vez que você se recusou a pagar. A ir lá e buscar aquele valor da tua conta corrente? Ou ir na tua casa e apreender bens para que ocorra o pagamento da multa? Não. Ele não goza de meios diretos para cobrar a multa. Bacana até aqui, pessoal? Então, a cobrança da multa, quando o pagamento é resistido pelo particular, não detém o quê? Autoexecutoriedade. Então, nem todo ato possui autoexecutoriedade. Observação número 2, eu quero que você coloque assim, ó. A autoexecutoriedade é oriunda da lei ou de uma medida urgente. A autoexecutoriedade é oriunda da lei ou de uma medida urgente. Então, cuidado. Existem duas fontes para a autoexecutoriedade. Quais são as fontes que você vai colocar nessa OBS número 2? Pessoal, o que pode falar que o ato tem autoexecutoriedade? A lei.
A própria lei fala assim, esse ato pode ser praticado. Ela está dando o que ao ato? Autoexecutoriedade. Por exemplo, o agente de trânsito pode apreender teu veículo? Pode, em determinadas situações. A lei está estabelecendo o quê? Autoexecutoriedade ao ato. Cuidado com o detalhe. Você nunca vai ler na legislação ela falar assim, esse ato tem autoexecutoriedade, esse ato não tem autoexecutoriedade. Não é assim que ela fala. O simples fato da lei realizar uma previsão acerca daquele ato, quer dizer que o ato tem o quê, pessoal? Autoexecutoriedade. Bacana até aqui? Muito bom. Outra fonte, medida urgente, situação emergencial. Professor, como assim? Meus amigos, vamos imaginar um exemplo típico que eles dão em prova. Que um prédio está prestes a desmoronar. Bacana até aqui? Não há lei que autorize a administração a cometer aquela conduta, mas se ela deixar aquele prédio lá, primeiro, ela está colocando em risco, ela está gerando risco de morte aos indivíduos da coletividade. Segundo, ela está colocando em risco a integridade física daqueles indivíduos. Terceiro, ela pode afetar outros prédios que estejam ali na localidade. Meus amigos, pode a administração ir lá e demolir o prédio sem qualquer autorização judicial? Pode, porque nesse caso é uma situação emergencial, medida urgente. O ato goza de quê? Autoexecutoriedade. Bacana? Até aqui? Meus amigos e amigas do coração? Perfeito? Muito bom. Observação número 3 no seu material. Obs número 3. Eu quero que vocês coloquem assim. Obs número 3. Escreva lá. A autoexecutoriedade não impede a apreciação judicial do ato administrativo. A autoexecutoriedade não impede a apreciação judicial do ato administrativo. Ela tão somente possibilita que a administração realize a maioria de seus atos. Ela tão somente possibilita que a administração realize a maioria de seus atos sem a necessária autorização ou intervenção judicial. Ela tão somente possibilita que a administração realize a maioria de seus atos sem a necessária autorização ou intervenção judicial. Então presta atenção, eles vão falar na tua prova o seguinte: em decorrência do ato ter autoexecutoriedade, não pode a administração apreciar esse ato. Desculpa, não pode o Poder Judiciário apreciar esse ato. Tá errado, pessoal, tá errado. Autoexecutoriedade possibilita que a administração vá lá e pratique, coloque a mão na massa. Só que olha um detalhe. Mesmo o ato gozando de autoexecutoriedade, não é possível afirmar que o judiciário não poderia apreciar a legalidade desse ato. Meus amigos, apreender um veículo numa blitz tem autoexecutoriedade, a lei autoriza que o agente faça isso. Ele apreendeu o teu veículo numa situação ilegal, você vai até o judiciário e provoca. O judiciário pode analisar isso? Pode analisar isso. Então olha o detalhe. A autoexecutoriedade somente possibilita que a administração vá lá e execute, sem precisar a todo momento ficar assim, juiz, eu posso praticar? Juiz, eu posso realizar? Mas cuidado, ela impede, ela proíbe a apreciação judicial do ato administrativo? Não proíbe. Entenderam isso daqui? Muito bom. A nossa próxima OBS, a OBS número 4, eu vou deixar para falar na nossa próxima aula. Por quê? Porque eu dependo de um tempo maior para explicá-la, ainda sobre autoexecutoriedade. A gente para por aqui. Paramos por aqui. Fique tranquilo, teremos mais alguns encontros aqui para finalizarmos atos. Bacana até aqui. Nosso próximo bloco. Aí vamos falar de imperatividade, tipicidade, vamos falar de classificação de atos, vamos falar de extinção dos atos. Bacana até aqui? Foi um prazer, até esse momento, estar com vocês. Até o nosso próximo bloco, para que a gente finalize atos administrativos. Beleza? Um abraço e até lá.